Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Nós estamos em Joinville, minha cidade, e todos os meses nós gravamos aqui em Joinville de maneira gratuita. E em breve você de qualquer lugar do Brasil vai poder vir para cá, conhecer a nossa associação e também estar aqui na nossa igreja, a igreja que eu sou parte, que nos recebe, a Igreja dos Filhos. E eu quero muito que você também viva esse momento, mas agora é só com os conterrâneo aqui, mas com você aí na sua casa. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Defina os seus limites. Quando você não tem os seus limites definidos, quando você não levanta muros, você será invadido. Alguém vai estabelecer o limite por você, e quem estabelece o limite por você nunca pensa em você. Eu tenho uma notícia: talvez você esteja esgotado, cansado, sobrecarregado, porque não soube colocar limites, nem na sua vida espiritual, nem na sua vida emocional. Qualquer um te acessa, qualquer palavra te governa, mas hoje isso vai cair por terra, em nome de Jesus, amém? Antes de nós irmos para a palavra, eu tenho duas coisas importantes para te dizer. Primeiro, toda quinta tem uma mentoria de vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós vamos chegar em 20 milhões de inscritos. Só eu creio, você crê? Amém? 20 milhões de inscritos. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo. E a palavra para você comentar hoje é: eu levantarei muros altos. Amém? E por último, eu quero agradecer e celebrar a Facilite Benefícios, porque por conta dele, o Mentoria de Vida está no ar. O que eu posso dizer? Eu sou tão grato a eles. Tudo o que você precisa sobre proteção veicular, você pode contar com eles. Nós já caminhamos juntos há 5 anos. Eles já são uma empresa com quase 14 anos e número 1 no Reclame Aqui, em excelência. Então, se você ainda não conhece, por parceria, eu vou colocar direto o WhatsApp para você chamá-los e fazer a sua cotação. E agora, vamos primeiro para a palavra. Como vocês pararam, eu parei de tomar água. O tema de agora é uma necessidade para nós. A Mentoria de Vida tem uma característica um pouco diferente. A série, ela é muito inspiracional, ela trabalha muito com algumas dores que são pontuais e que nós conseguimos declarar. Algumas dores a gente consegue dar o nome nelas. A gente consegue dizer o que dói e o porquê dói. Então é muito mais fácil, quando você tem um diagnóstico, curar-se, porque você sabe exatamente o que precisa para resolver o seu problema. Mas existem outras coisas, existem outras dores, outros problemas que nós não sabemos o nome, que nós não conseguimos olhar e identificar por que estamos da maneira que nós estamos. Olha, se eu estiver falando errado, você tem todo o direito de discordar. Mas não é normal a quantidade de pessoas que estão amarguradas na vida. Não é normal a quantidade de pessoas que não têm alegria para viver mais. Não é normal você andar no centro da cidade, por exemplo, e ninguém conseguir olhar nos teus olhos e dar um bom dia. Eu me lembro da época que eu trabalhava de vendedor de tênis aqui em Joinville. Eu me lembro do dia que entrou uma senhorinha na nossa loja e eu disse para ela: bom dia, minha linda. E ela falou: só se for para você. Eu falei: meu Deus, começamos bem o dia, mas quem tem uma meta para bater engole qualquer sapo. Mas eu fico pensando, o que leva alguém a ficar dessa maneira? E eu quero ler um texto bíblico com você, que está em Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 23. Mas eu quero te mostrar uma outra perspectiva desse texto.
Quem está escrevendo? Salomão, o homem mais sábio que o mundo conheceu. Não há outro como ele, a não ser Cristo, com toda certeza. Mas de homem não há. E olha o que ele diz em Provérbios 4:23. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Eu gosto desse texto porque ele declara exatamente o que somos de uma maneira muito simples. Tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que declaramos, tudo aquilo que pensamos de uma certa maneira, provém do nosso coração. Basicamente, a fonte de tudo está aqui. Então, um dia que nós estamos cansados, o dia que nós estamos frustrados, a nossa palavra que sai do nosso coração, ela carrega o cheiro do amargor que está aqui dentro. Nossa decisão, nossa maneira de tratar as pessoas, a maneira com que nós conduzimos a nossa vida, a maneira que nós sonhamos, executamos, pensamos sobre nós e sobre os outros, por causa do nosso coração. Então eu começo a entender que quando a palavra diz sobre tudo que se deve guardar, ele está dizendo sobre todas as coisas que são importantes. Uma é a mais importante de todas. Uma é a mais crucial, porque se tiver ali com problema, todo o resto vai ter problema. E é o nosso coração. A pergunta mais inteligente a se fazer é: como eu protejo o meu coração? De que maneira eu consigo, por exemplo, guardar o meu coração? Nós somos reais, nós trabalhamos. Com quantas pessoas você conversa todos os dias? Quantas pessoas te acessam todos os dias? E você não escolhe quem entra na loja que você trabalha, na empresa que talvez você atende. A nossa vida, ela é dessa maneira. A gente não controla quem chega, mas de uma certa maneira a gente controla quem entra. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Você não consegue controlar quem chega, mas quem entra é você que controla. É como a nossa casa, todo mundo chega e bate palma, mas quem abre o portão ou deixa fechado é você. Então hoje, enquanto pensava nessa palavra, comecei a remoer algumas coisas que eu, Dave, vivi na minha vida de frustrações por não ter protegido o meu coração. Numa rápida reflexão, eu descobri que todas as dores que eu vivi, eu fui o culpado. Isso aqui é horrível de reconhecer. Todas as pessoas que me feriram, eu fui o culpado. Todas as dores que eu enfrentei relacionadas à vida emocional, eu fui totalmente culpado. Fui eu que não fui, criterioso. Fui eu que fui empolgado, fui eu que me emocionei, fui eu que me deixei ser acessado pelo motivo errado, fui eu que abri as portas do meu coração, fui eu que deixei entrar. Só que isso é um mal do ser humano. Nós só deixamos para pensar sobre dores quando a dor é aguda demais. E aí o que a palavra está dizendo é: guarda o seu coração. E aqui eu vou lembrar do que nós vivemos quando a década de 90 ainda era a nossa realidade. Hoje a gente tem câmera com reconhecimento facial, hoje a gente tem tanta coisa de tecnologia para proteger, mas na década de 90 tinha uma coisa que ninguém conseguia: muro. Você lembra do muro? Bom, toda casa ainda tem muro. Alguns países de primeiro mundo o muro já não é mais utilizado, mas o muro ainda é uma edificação que divide dois lados: o que fica para fora e o que fica para dentro, o que entra e o que não pode acessar. Quem quer entrar precisa bater palma, e quem decide abrir o portão somos nós. E aí, durante toda essa realidade de pensamento, eu, refazendo os caminhos, comecei a perceber que todas as vezes que fui, machucado, ferido, traído, é por causa dos muros. O muro até existia, mas o portão ficava aberto. O muro até estava lá, mas não tinha nenhum tipo de aviso. Qualquer um entrava, qualquer um chegava. E aí hoje, ouvindo essa palavra, enquanto preparava e orava, entendi que se eu guardo o meu coração de maneira eficiente, alguém vai chegar, e vai ser normal as chegadas, mas entrar será uma decisão minha. E a decisão, ela precisa ser intencional. E agora eu vou ser de uma maneira
clara com você. Definir limites é colocar um padrão. Quem entra, quem não pode entrar. O que te acessa, o que não acessa. É definir limites, é definir critérios, definir padrões sobre tudo aquilo que você vive. Simples. Quem que você ouve como conselheiro? A pessoa que você deixa aconselhar o seu coração e ter voz sobre você é um limite que você estabeleceu. Se esse limite não for claro, em algum momento você será prejudicado por palavras que não vêm do Senhor para o seu coração. Quantas vezes você tinha planos extraordinários, mas falou para a pessoa errada, e a pessoa errada falou algo errado, e você ficou com o coração estremecido, foi para casa, não conseguiu dormir, não conseguiu raciocinar, tomar uma decisão errada, tudo porque não soube ter limite para quem abriu o coração. Olha, isso aqui é tão profundo, a gente consegue ir mergulhando em todas as áreas. Quem você acessa, quem você abre o seu coração, para quem você pede conselho, quem entra na sua casa, quem você contrata para sua empresa, quem entra dentro do seu ambiente familiar. Aliás, uma coisa interessante para você saber é, a nossa casa, ela não é um ambiente para conhecer pessoas. A nossa casa é um ambiente de relacionamento e comunhão. Conhecer pessoas do lado para fora. Dentro da sua casa você não deixa para conhecer. Você se relaciona com quem já conheceu. A casa não é um ambiente de experiências. A casa não é um ambiente de descoberta. A casa é um ambiente de proteção e segurança para a sua família. Então entenda, estabelecer limites é construir os limites nas divisas do muro. Lá fora, não perto da porta, não perto da janela, não aonde você pode ser acessado de maneira fácil. Eu confesso para você que durante essa preparação de mensagem, fiquei pensando algumas coisas e me lembrei de Neemias. A Bíblia diz que Neemias, quando chega na cidade que estava com todos os muros destruídos, a Bíblia diz que ele vai olhar os fragmentos dos muros que estavam estilhaçados, destruídos. E a palavra de Deus diz que ele entra em um certo desespero de ver aquilo, porque uma cidade sem muros é uma cidade que está, desprotegida. Qualquer um invade, qualquer um chega, qualquer um acessa. Agora, a pior coisa que pode acontecer para uma cidade sem muros é o inimigo saber que os seus muros estão caídos. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é os seus inimigos descobrirem que você não tem limites claros, nem para você, nem na sua casa, nem com o seu coração, nem com a sua vida espiritual. E aí você está em maus lençóis. Então quando a gente volta no começo da mensagem, quando a gente olha e entende que o mundo está estranho, que as pessoas estão mais feridas do que o normal, estão mais sobrecarregadas do que o normal, é porque não estabeleceram limites claros. Eu estou com o meu pastor aqui. Pastor, se o senhor não estabelecer limite, você não vive. Se você não estabelecer um limite, você perde o seu casamento. Eu vi um vídeo essa semana, eu achei extraordinário. Um pastor estava indo para o cinema com a esposa, e uma família ligou dizendo: pastor, pelo amor de Deus, corre aqui em casa, que a gente precisa de ajuda. Ele falou: desculpa, não vou poder. Aí ela falou: mas por quê? O que é mais importante que a minha família? Ele falou: estou indo no cinema com a minha esposa. Aí a mulher falou: o que? Que absurdo. Aí ele falou na ligação: irmã, se vocês tivessem ido mais ao cinema, talvez não estaria me dando esse problema agora. Deixa eu ir ao cinema, quando voltar eu vou ir te ajudar. Aí eu fui ver os comentários. Puxa vida, que decepção. Ai meu Deus, o tal do comentário. Não, Jesus, Senhor, um dia eu terei um day off. Eu ainda penso num fake, talvez um fake, para falar verdades, assim, poder, oh meu Deus, fazer uma análise e poder dizer para a pessoa no comentário. Porque daí eu comecei a ler os comentários, as pessoas, ainda bem que essa não é a minha igreja. Falei: querida, quer ambulância? Liga para o 190. Quer bombeiro? Quer policial? Irmão, não atrapalha a vida dos outros. Sabe qual que é o problema? Nossa vida está dando errado porque a gente não estabeleceu limites, e agora a gente quer pular a cerca dos outros. A gente quer invadir a vida dos outros, a gente quer atrapalhar o casamento dos outros, a gente quer atrapalhar a vida dos outros. Você não soube administrar bem as suas finanças, agora todo mundo é obrigado a dar o dinheiro que você não soube administrar. Olha o climão.
Mas essa é a parada. Tudo que você não estabelece limites, você será sobrecarregado. E essa é a parada. Saber dar limite, construir muros, é conseguir dar não com facilidade. É não dar meia volta, sabe? Eu vou falar uma coisa para você. Maturidade espiritual te faz dar não com classe. Como que eu falo isso sem parecer rude agora? Vou melhorar. Deixa eu pensar num bom exemplo, porque pode ficar confuso. Eu posso ir na sua casa? Alguém já falou isso para você? Vamos marcar de ir lá? Já fizeram isso com você ou não? Vamos marcar? Irmão, se você não vai marcar, não diz vamos. Não crie expectativa. Seja sincero. Olha, com todo respeito, minha agenda está uma correria. Não tem como. Entendeu? E se for... Como que eu falo? Tá vendo? Dá um climão. É que eu vou falar uma coisa para você, lindo. Não é todo mundo que pode acessar a sua vida. Estabelecer limites é deixar claro para o outro: o muro está aqui, ó. Daqui para lá você pode, daqui para cá você não governa, a sua palavra não me acessa, aquilo que você quer para mim não é o que eu quero, então eu não preciso da sua opinião. Entenda, quem não estabelece limite vive baseado na opinião de todo mundo. Eu queria poder concluir, para não continuar esse climão, mas avisa o irmão do lado, fala: a hora que eu levantar o muro, não encosta. Eu vou falar uma coisa para você e é verdade. Eu tenho 35 anos ainda. Vou fazer 36. Mas se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida foi: se você não estabelece limites, alguém vai estabelecer no seu lugar. E quando não é você que estabelece o limite, a pessoa que o estabelece nunca pensa em você, pensa somente nela. Então ela liga para você a hora que ela quer, ela fala para você o que ela pensa, ela não mede nada, ela não mede a língua, ela não mede as intenções. Por quê? Porque você deixa tudo entrar. Agora, quando você estabelece limites, a forma de falar muda, a maneira de te acessar muda, a hora que a pessoa pensa em ligar para você muda, a sua responsabilidade espiritual se altera, e você começa a entrar numa seara da vida, aonde quando você está vivendo, você não está sendo atrapalhado, porque os inimigos estão do lado de fora do muro, os barulhos altos estão do lado de fora do muro, as distrações estão do lado de fora do muro, e aqui dentro o seu coração está preservado, está limpo. Você não ouve qualquer um, você não fala com qualquer pessoa. Entenda, eu não estou falando de separar, não é sobre isso. Eu estou falando de ter critérios e estabelecer limites. Quais são as vozes que acessam ao seu coração? Quais são os ouvidos que você coloca as suas intenções, abre o seu coração? Quais são? Limite é claro. Eu tenho alguns limites. Na minha casa eu tenho claramente limites lá. Na nossa casa nós temos inclusive lugares que entram qualquer pessoa, entram amigos e ninguém entra. Só eu, minha esposa e os meus filhos. Nem a moça que trabalha lá vai entrar. Você entende? Limites. Por que isso? Porque ambientes são espirituais. Alguns lugares na sua casa são sagrados. Alguns lugares no seu coração não podem chegar qualquer pessoa. Você está com crise no casamento e você fala para qualquer pessoa, você perdeu o limite. Você quebrou um muro. A partir do momento que você fala para a pessoa errada, o conselho errado pode dominar e manipular o seu coração e a sua mente. E guarda Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração. Sobre as vozes que você vai ouvir, escolha bem as vozes. Eu coloquei aqui, ó, as pessoas que dizem tudo sim para tudo vivem exaustas. Pessoas que toleram desrespeito vivem relações que drenam a sua vida. Quantos de nós somos drenados pelos amigos que nós mesmos colocamos dentro da nossa casa? Você já teve a experiência de conversar com alguém e sair emocionalmente exausto? Pois bem, foi você que trouxe para perto. Pessoas que confundem amor com permissividade. Pessoas que absorvem qualquer influência e perdem paz e direção. Pessoas cansadas sem entender a causa, porque as portas estão abertas demais. Então hoje é a hora de você passar em revista
pelos muros em volta do seu coração. Hoje é o dia de você passar em revista nas estruturas que envolvem a sua casa. Hoje é o dia de você orar ao Senhor e dizer: Jesus, me mostra aonde estão os pontos frágeis que estão ao entorno do meu coração e que tem drenado a minha felicidade, tem roubado a minha paz, tem me causado ansiedades desnecessárias. Oh, meu lindo, eu vou falar uma coisa para você: amigos errados produzem um peso desnecessário que a gente carrega sem precisar. Quando você coloca na sua mesa, você está absorvendo um peso que não é seu. Eu queria que você me entendesse com muita sabedoria o que eu estou te falando agora. Não é sobre excluir pessoas, não é sobre abandonar, não é sobre isso. É sobre colocar, critérios sobre tudo aquilo que rodeia a sua casa. Às vezes o seu casamento está com problema porque você deu acesso a pessoas erradas na sua casa. Às vezes na sua empresa você não está prosperando como deveria porque tem pessoas erradas trabalhando com você e foi você que contratou. Estabelecer limites é repensar os muros, é olhar para todas as estruturas e dizer: aqui eu preciso fazer de novo, aqui eu preciso deixar mais alto, aqui talvez eu vou ter que colocar uma cerca elétrica. Você não pegou, né? Vou te falar uma coisa, tá? Normalmente o inimigo ele vem pequenininho. Ele chega e qualquer murinho o controla. Mas às vezes você alimentou ele dentro da sua casa e ele cresceu. Então agora não é qualquer muro que vai colocar ele para fora. Você vai ter que ter uma prevenção maior. Na nossa casa, na nossa vida, como família, nós já fomos invadidos, porque nós deixamos os portões abertos. Mas nós também já fomos invadidos, porque o nosso muro era muito baixo. Isso aqui pode parecer besteira, mas quando a gente olha para a palavra de Deus e você vê Neemias preocupado, quando você vê Neemias reconstruindo os muros, pedindo ajuda ao Senhor, sendo enviado pela própria palavra dele, você entende que muros têm o seu valor de proteção. E se tem algo que nós precisamos rever, são os muros que protegem o nosso coração, que protegem a nossa casa, que cercam os nossos filhos. Escute bem o que eu vou te dizer agora e eu termino. Quando você diz proteger o seu coração, lembre-se que quando você é casado, você não é um coração só. Você é 2 em 1. Se você cuida do teu coração, mas abandona o da tua esposa, se ela tiver problemas, você também terá problema. Com o esposo, a mesma coisa. Se você tem filhos, você não tem só 2 corações. Agora você tem 3 corações. Os amigos dos seus filhos é você que escolhe ainda. As pessoas que saem, que entram na sua casa, é você que escolhe ainda. O que os seus filhos assistem, é você que escolhe ainda. Então ensine os teus filhos a construir muros altos, para que eles não sejam feridos nos mesmos lugares que você foi. Você percebe que à medida que a gente vai cavando, a gente vai descobrindo que existem outras coisas que nós precisamos trabalhar para não sermos atacados de maneira covarde, simplesmente porque não fomos displicentes na hora de colocar muros altos e de proteger a nossa família. Então limites são muros, é isso que eu queria que você entendesse. Só que muros são decisões. Cada tijolo de um muro é uma decisão concreta que você toma. Na minha casa, ninguém fala palavrão. Você criou um muro, é um bloco. Na minha casa, eu não recebo quem não compartilha da mesma fé que eu. Você criou um bloco. Eu não vou viver uma vida dividida. É um bloco que você colocou. Eu não durmo de mal com o meu cônjuge. É outro bloco que você colocou. Você vai estabelecendo limites. Eu não me aconselho com qualquer pessoa. É outro bloco que você colocou. Eu não abro meu coração para qualquer um. Outro bloco que você colocou. E assim o muro vai ficando alto. E quando você vê, a sua vida está saudável, simplesmente porque quem tinha que ficar de fora não te acessa mais. Seu coração está limpo. Sua decisão é mais saudável, seu coração é mais leve, e a sua vida, de maneira objetiva, se torna muito mais extraordinária de se viver.
Agora, uma cidade sem muros é uma cidade que será sitiada e destruída rapidamente. Quando você ouve essa palavra, a única coisa que eu quero que Deus produza no seu coração é temor. Passe em revista no seu coração hoje. É só você colocar na ponta dos dedos quem entra, quem sai, quais são os blocos que eu vou edificar, quais são os limites que eu vou estabelecer. E a partir de então, você vai ver uma coisa poderosa. A vida que antes parecia ser pesada, agora ficará leve de uma maneira completamente nova e diferente. Glória a Deus. Eu vou falar de novo. Eu quero declarar que Deus vai te dar sabedoria para estabelecer os limites corretos no seu coração. Aqueles que podem entrar, entrarão, mas aqueles que não podem te acessar, ficarão para o lado de fora, e o muro será tão alto, que não conseguirão ver aquilo que está acontecendo dentro do seu coração, que não conseguirão acessar aquilo que está vivendo você e a sua família dentro da sua casa. Eu quero declarar que o Senhor vai proteger você, que o Senhor vai te dar sabedoria, que os teus olhos vão se abrir e você verá o inimigo de longe. Antes de ele se mostrar inimigo, você o verá como inimigo. Então o mal não vai entrar na sua casa, o mal não vai governar o seu coração, o mal não vai governar a sua mente. Eu quero falar, a sua mente não é um terreno abandonado. Levante muros altos que o Senhor vai proteger de fora para dentro, mas você de dentro para fora não vai deixar o inimigo entrar novamente. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, obrigado por essa palavra. Os muros serão refeitos ainda hoje. Vamos procurar aonde estão os cacos caídos, aonde temos pontos frágeis, e vamos reedificar os muros. A única coisa que nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a encontrar os pontos falhos, nos ajuda a encontrar aonde estão os problemas, porque nós não seremos invadidos, nosso coração será guardado, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa escola Preach lá no Instagram, @escolapreach. Deus abençoe e até mais.